Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, sou Amancio Miguel, ainda continuamos a trabalhar de casa. Os tópicos neste Washington Fora de Horas desta quarta-feira, dia 19 de agosto, militares prometem eleições e garantem não querer o poder no Mali, um país da África Ocidental. Em relação às eleições de 2020 aqui nos Estados Unidos, Joe Biden, o antigo vice-presidente, foi formalmente indicado candidato democrata e diz que a liderança importa. De Moçambique, temos notícias que dão conta que o presidente Filipe Nyusi promete responsabilizar instrutores que engravidaram alunos numa escola de formação de polícias, a escola de Matalana, na província de Maputo, fica na Manhissa. Começamos no Mali, mas antes mesmo de passar para as notícias, um grande abraço ao Edino Lu, que consegue ser o primeiro a dizer olá neste Washington Fora de Horas. O essencial são as notícias. Soldados que depuseram o presidente e o governo de Mali num golpe militar que foi condenado a nível internacional prometem nesta quarta-feira restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para as eleições. O presidente Ibrahim Boubacar Keïta renunciou e dissolveu o parlamento na noite de terça-feira, horas depois dos amotinados o prenderem e ao seu primeiro-ministro Cissé, agravando ainda mais a crise num país que já enfrentava uma insurgência jihadista e protestos em massa. Ainda não estava claro na altura deste texto quem liderou a revolta, mas um porta-voz dos amotinados, que se autodenominam Comitê Nacional para a Salvação do Povo, disse que eles agiram para evitar que o Mali caísse ainda mais num caos. O golpe foi rapidamente condenado pelos parceiros regionais e internacionais do Mali, que temem que a queda de Keïta possa desestabilizar ainda mais a ex-colónia francesa e toda a região do Sahel, na África Ocidental. O porta-voz dos amotinados, o coronel Ismael Wang, convidou a sociedade civil e os movimentos políticos do Mali a juntarem-se a eles para criar condições para uma transição política. O Mali vive há meses protestos liderados pelo principal partido da oposição, o movimento 5 de Julho, por causa de uma crise económica, corrupção e fracasso de Keïta em reprimir uma insurgência islâmica de 8 anos que se estabeleceu no centro do país. O Mali também tem lutado para recuperar a estabilidade desde a revolta dos Tuaregs em 2012, que foi sequestrada por militantes islâmicos ligados ao Al-Qaeda e subsequente golpe na capital que mergulhou o país no caos. Keïta, de 75 anos de idade, chegou ao poder em 2013, após o golpe de Bamako, prometendo trazer paz e estabilidade e combater a corrupção. Ele foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos em 2018. Não haviam também notícias de baixa da revolta de terça-feira. Continuamos ainda a falar do Mali. Um dia após o golpe, os militares que obrigaram o presidente Ibrahim Boubacar Keïta a renunciar ao poder e a dissolver o parlamento ontem, terça-feira, à noite, num golpe militar, prometeram hoje restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para as eleições num prazo razoável, dizem eles. Um dia após o motim dos militares em Kati, que deu início ao afastamento do presidente Keïta e o governo, desconhece-se exatamente o líder do movimento que se denominou Comitê Nacional para a Salvação do Povo. Tal como disse, o golpe militar foi de imediato condenado na terça-feira pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO, e também pela União Africana, que temem que a queda de Keïta possa desestabilizar aquela região do continente africano. No Twitter, o presidente de Angola, João Lourenço, disse estar a acompanhar a situação e condenou o golpe militar. E ele escreveu: independentemente das razões na base das quais o presidente foi deposto, repudiamos e desencorajamos esta forma de forçar a alternância do poder. Palavras de João Lourenço, presidente de Angola, reagindo a este golpe no Mali.
A propósito do Mali, dizer que a Voz da América tem uma secção na internet sobre a situação política e social na África Ocidental, toda a região do Maghreb, com comentários semanais de Rui Newman e Raul Braga Pires, que são especializados, que conhecem a situação daquela região, com moderação de Ana Guedes, e ali o nosso amigo pode encontrar muita informação que podem dar o contexto em relação à situação no Mali. Na rádio, essa página passa sempre às quintas-feiras e está disponível na internet. Em relação às eleições aqui nos Estados Unidos, o antigo vice-presidente Joe Biden foi confirmado na noite de terça-feira pela Convenção Nacional do Partido Democrata candidato à eleição presidencial de 3 de novembro. Nesta segunda noite, a mensagem central foi a liderança do país e o futuro do partido, com a participação de 17 membros em exceção, como a ex-candidata governadora do estado de Georgia, Stacey Abrams, que chegou a ser cogitada por Biden para ser vice, Jonathan Nez, presidente da nação Navarro, e Roberto Garcia, que nasceu no Peru e foi o primeiro presidente da Câmara assumidamente homossexual da cidade de Long Beach, na Califórnia, entre outras figuras e a extensão. Há uma pessoa que cuida de nós, todos nós, disseram juntos ao final da mensagem, e ele é Joe Biden. Foi com esta mensagem que Joe Biden foi confirmado candidato do Partido Democrata para as eleições de 3 de novembro. Tal como no primeiro dia, nomes importantes do Partido Republicano manifestaram seu apoio a Joe Biden. O antigo secretário de Estado da administração de George W. Bush e militar de carreira, Colin Powell, manifestou seu apoio ao candidato democrata, dizendo ser preciso restaurar valores à Casa Branca. Um vídeo da viúva do antigo candidato presidencial e senador republicano John McCain, Cindy McCain, sobre a amizade dele com o candidato democrata Joe Biden, que foi também destacado, foi um dos pontos marcantes da transmissão, que é virtual. Isto porque o país observa medidas para evitar a propagação do novo coronavírus que provoca a Covid-19. Outra presença descrita como inesperada foi a de Sally Yates, antiga procuradora-geral interina demitida pelo presidente Trump quando recusou aceitar o decreto presidencial que impedia a entrada de cidadãos de alguns países muçulmanos. Desde o momento em que o presidente Trump assumiu o cargo, ele usou a sua posição para beneficiar a si mesmo e não ao nosso país, disse Sally Yates, acrescentando que agora tentam sabotar o nosso serviço postal para impedir que as pessoas votem, mas o nosso país não pertence a ele, pertence a todos nós. Novamente, palavras de Sally Yates. O sistema de saúde e a promessa de Biden de reformar o setor com a cobertura para todos ocupou boa parte das 2 horas de transmissão. Com o tema principal Liderança Importa, Joe Biden discutiu virtualmente com eleitores as suas propostas de saúde pública. A noite terminou com um vídeo da esposa do candidato, a Jill Biden, cuja intervenção foi feita a partir de uma escola, exatamente a escola onde ela começou a sua carreira de docência. O discurso dela ressaltou a educação e o caráter e a personalidade de Joe Biden, cuja força vem, diz ela, da sua fé em Deus e nas pessoas, e que sempre esteve e estará com os americanos, disse Jill Biden, a esposa de Joe Biden. O discurso de aceitação de Joe Biden será na quinta-feira, amanhã, dia 20, enquanto amanhã discursará a candidata a vice-presidente Kamala Harris. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, a partir de Alexandria, aqui em Virgínia, porque ainda continuamos a trabalhar a partir das nossas casas. E ontem o Álvaro Lugero Andrade fez questão de recordar que estamos nesta situação há 5 meses. Ele andou a contar os dias e eu perdi o tempo, perdi noção do tempo em relação a isso, não contei os dias, mas são 5 meses a trabalhar
nas condições possíveis. Temos vários comentários na nossa página do Facebook. Aqueles que nos seguem e que seguem este Washington Fora de Horas vão também deixando os seus comentários. Dizer que antes de passarmos para outras notícias, temos notícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde e de outras partes do mundo, e ainda temos o que é trending na internet. Dizer que sempre à sexta-feira, aqui na Voz da América, temos o programa Angola Fala Só. Esta semana, o Angola Fala Só tem ao microfone o economista Carlos Rosado de Carvalho e o especialista em desenvolvimento comunitário Dr. Sérgio Kalundungu. O tema, a atual situação da economia de Angola, o que o governo já fez ou não fez e o que deveria ter feito. O programa é gravado, daí que a sua participação é através da plataforma WhatsApp e também através das mensagens que pode mandar no nosso Facebook, mas privilegiamos o WhatsApp porque é aquele que facilita obtermos mensagens de forma imediata. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Vale a pena repetir e é de borla. +1 908 652 4584. Angola Fala Só, esta sexta-feira, em conversa com Carlos Rosado de Carvalho, especialista em desenvolvimento comunitário, e o Dr. Sérgio Kalundungu. Vamos conversar sobre a situação económica de Angola. Vamos continuar neste Washington Fora de Horas com mais notícias, e agora notícias de Moçambique. O Tribunal Superior de Londres decidiu dar continuidade ao processo de dívida secreta de 2 bilhões de Moçambique contra o Credit Suisse e a Primvest, escreve o Club of Mozambique. Trata-se de um caso que envolve fornecimento de embarcações e outros sistemas para projetos de pesca e proteção costeira, envolvendo figuras do Estado moçambicano e empresas estrangeiras. Moçambique iniciou um processo no ano passado, alegando que os contratos de fornecimento eram unilaterais e correspondiam a fraudes ou instrumentos de fraude e que subornos foram pagos a certos funcionários e indivíduos em Moçambique e o principal vendedor e negociador da empresa marítima Primvest. No artigo assinado por Joseph Hanlo, conhecedor de Moçambique, Lesc Moçambique, alegou que havia uma conspiração para tornar responsável das garantias e que a Primvest e o Credit Suisse eram responsáveis por essa conspiração. A Primvest e seus subcontratados entraram com um pedido em tribunal para atrasar os procedimentos para permitir a arbitragem. Mas em meados de julho, o Supremo Tribunal de Londres rejeitou o recurso, dizendo que não era razoável atrasar o caso por 3 anos e que agora o caso irá adiante. Não se sabe quando é que haverá uma nova audiência relacionada a este caso. Enquanto isso, continua detido na África do Sul o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, com um pedido pendente de extradição dos Estados Unidos, ao qual Moçambique se opõe. Os outros acusados estão detidos em Maputo, onde as autoridades prometem julgamento ainda este ano. Teremos mais detalhes na nossa emissão de rádio a partir das 19h30 de Moçambique sobre esta e outras notícias. Vamos continuar. Temos um amigo que diz que tem toda a razão. Um amigo que diz que o nosso número de WhatsApp tem que estar estampado em toda a nossa transmissão. É uma reclamação válida. O nosso WhatsApp, que é o número através do qual os nossos amigos podem enviar mensagens e também solicitar, em alguns casos, alguns áudios daquilo que passa na nossa emissão de rádio. Aliás, temos um sistema de distribuição desses áudios. Vamos continuar com mais notícias. O ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades, isto em Cabo Verde, destacou ontem a parceria entre Cabo Verde e Estados Unidos da América na realização de operações de treinamento como importante instrumento para as Forças Armadas Nacionais. Luís Filipe Tavares fez esta declaração à imprensa à margem da realização de uma demonstração de busca e salvamento conduzida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, que teve lugar hoje na cidade da Praia. Segundo o responsável, este é um acordo de muitos anos que regularmente possibilita exercícios militares conjuntamente com as forças americanas e, neste quadro, coube à Guarda Costeira dos Estados Unidos, a convite do governo, realizar mais uma atividade do género. O chefe da diplomacia cabo-verdiana acrescentou que a missão vai ser realizada em todo o Cabo Verde, ou seja, em toda a zona económica exclusiva, durante mais de um mês.
A Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde indicou que encontra-se no país um navio Bear da Guarda Costeira americana. Em relação à Covid, alguma atualização, Angola registrou mais 31 infecções pelo novo coronavírus e 2 óbitos, somando 90 mortes por Covid-19, anunciou ontem o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Entre os novos casos, um foi identificado no Lubango, província da Huila, importado de Luanda, a capital, e os restantes estão na capital. O país registra 1.996 casos, dos quais 757 recuperados e 1.209 ativos, dos quais 4 em situação crítica e 19 em situação grave. Cabo Verde, o país lusófono em África, com mais casos, registrou ontem mais 59 casos infectados, elevando o total acumulado desde 9 de março a 3.253 casos da Covid-19. Também ontem, o Ministério da Saúde de Moçambique anunciou 77 novas infecções, com o total de casos já a atingir 2.991, mantendo-se com 19 óbitos. A Guiné-Bissau mantém 33 mortos e 2.149 casos, e São Tomé e Príncipe 15 mortos e 885 casos. As autoridades são-tomenses revelaram que o país voltou a não registrar qualquer caso nas últimas 24 horas e que o hospital de campanha continua sem qualquer internado. No Brasil, temos uma notícia que dá conta que um caso que chama a atenção nacional, uma menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio no estado do Espírito Santo, teve alta no hospital onde interrompeu a gestação no Recife. A saída da criança do Centro Integrado de Saúde Amorri de Medeiros foi confirmada hoje, mas a data e horário da alta e o destino da menina não foram divulgados. O tio dela, suposto suspeito do crime, está preso. O crime ocorria desde quando a menina tinha 6 anos, em São Mateus, no Espírito Santo. Ela teve de ir ao Recife para interromper a gravidez, porque no estado de origem, os médicos do hospital em que ela foi atendida afirmaram que não tinham capacidade técnica para fazer o procedimento. No domingo, dia 16, dia em que a menina chegou ao estado, religiosos protestaram contra a interrupção da gestação e tentaram invadir a maternidade depois a extremista da direita Sara Giromini, e muito próxima do presidente Jair Bolsonaro, ter violado o Estatuto da Criança e do Adolescente, publicando na internet o nome da vítima e o local onde ela seria atendida. Uma situação difícil para o Brasil. Queremos saber, ouvir o seu comentário em relação a esta situação em que uma menina é violada. No entanto, há também grupos que defendem que deve continuar com a gestação, mas outros optaram pela interrupção. É uma questão recorrente em casos de violação, em casos de estupro, em que sempre há grupos a defenderem um e outro lado, mas esquecendo várias vezes aquilo que é o sentimento e aquilo que será o futuro da criança que daí nascer. São situações que vivemos com elas todos os dias. Voltamos a falar da política aqui nos Estados Unidos e também voltaremos a Moçambique para falar de um caso que tem uma relação com este do Brasil, que tem a ver com a violação dos direitos da mulher. Aqui nos Estados Unidos, a campanha de reeleição do presidente Donald Trump processou o estado de Nova Jersey após a decisão do governador o enviar um boletim de voto a todos os eleitores inscritos para as eleições deste mês de novembro, que faltam um pouco menos de 3 meses. O anúncio do governador Phil Murphy, do Partido Democrata, foi feito no momento em que Donald Trump intensificou os seus ataques ao voto pelo correio, considerando que uma votação massiva pelo correio pode levar à fraude e ao caos. A deliberação foi tomada como uma ação de tutela declaratória e liminar e qualificou a medida tomada pelo governador democrata como ilegal. Trump disse que o método de votação é suscetível à fraude em grande escala, embora especialistas afirmem que qualquer tipo de fraude eleitoral é extremamente rara nos Estados Unidos. O prometido é devido. Voltamos a Moçambique, vamos falar deste midiático caso de Matalana.
O presidente Filipe Nyusi critica a postura dos polícias que engravidaram alunas da Escola Prática da Polícia em Matalana e disse que, e citamos, o Estado não deve tolerar situações como estas. A lei deve ser cumprida e é igual para todos e que ninguém está acima da lei. No encerramento do curso básico nesta quarta-feira, Filipe Nyusi revelou, no entanto, que apenas 4 meninas terão sido engravidadas por instrutores, uma chegou grávida e as restantes mantiveram relações com pessoas estranhas à escola. Aqui fica uma pergunta de rodapé, depois vou continuar com a notícia. Como é que chegaram lá grávidas? Como é que nos testes isto também não foi verificado? Volto à notícia. Nyusi acrescentou que está-se perante um caso sério que está a ser investigado ao detalhe no Ministério do Interior e no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Várias organizações da sociedade civil exigiram ontem que os instrutores sejam responsabilizados e as mesmas sejam reintegradas na corporação. A ativista Josina Machel, que também foi vítima da violência, filha do primeiro presidente de Moçambique, foi uma das primeiras a pedir a prisão e a expulsão do Estado dos instrutores da polícia acusados. Outras vozes seguiram-se. Tassiana Tomé, do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, disse: "Nós defendemos que as instruendas não podem ser duplamente vitimizadas com medidas que as prejudicam e que não punem efetivamente aqueles que são de facto os perpetradores." E ela disse mais: "O facto de instruendas serem mulheres e de estarem grávidas não lhes retira nenhum direito, incluindo o direito à graduação e, posteriormente, à reinserção na polícia e ao devido salário." Este foi um dos casos que marca a imprensa moçambicana e também os comentários em todos os lados. A acusação sobre instrutores da polícia que violaram as suas instruendas e também com comentários noutros ciclos a dizer que este é apenas um exemplo daquilo que acontece em relação à situação que as mulheres em Moçambique não só vivem por superiores hierárquicos em particular. Vamos continuar a falar de Moçambique, uma notícia que está disponível na nossa página da internet: confrontos entre os insurgentes e as forças estatais moçambicanas que tentam recuperar o controlo da vila e porto da Mocímboa da Praia mantinham intensa e deserta até terça-feira ontem a principal e estratégica vila do norte de Cabo Delgado, contaram moradores. Esta intensificação de confrontos acontece numa altura em que a Tanzânia, também, que é vizinho de Moçambique, aliás, naquela região, afirmou que as forças estatais do país lançaram um ultimato a quem estivesse dentro das florestas em Lindi, Mtwara e Rovuma para que devesse de imediato abandonar antes que fosse fustigado pelas forças de defesa. Os chefes de Estado e de Governo dos países da Comunidade da África Austral, a SADC, manifestaram esta semana o seu apoio ao governo moçambicano no combate aos grupos armados que atacam o norte do país. Isto foi durante a 40ª cimeira da SADC, que, por causa da Covid, foi em formato virtual e também colocou Filipe Nyusi como líder do grupo de 16 países. O secretariado executivo da SADC ficou encarregue de elaborar um plano de ação de combate ao terrorismo, ataques violentos, crime cibernético e os efeitos nefastos das mudanças climáticas. Caminhamos para o final. Vou mandar um abraço aqui ao Sidolfo Seidi, que diz saudações a partir da Itália. A partir da Itália, algumas vezes temos pessoas a falarem conosco da Itália, mas não é sempre. Um abraço, Sidolfo, e ajude também a divulgar este nosso Washington Fora de Horas. Vamos, nos próximos minutos, os minutos finais, falar daquilo que está a bater aqui na internet. Começamos pelo Twitter. No Twitter, na manhã desta quarta-feira, mais de 300 mil tweets são sobre o jogo entre Portland Blazers e LA Lakers e mais precisamente sobre Dame Lillard, o homem sensação que ninguém conseguiu parar. Dame Lillard marcou 34 pontos no primeiro jogo de playoff dos Blazers, que venceram a equipa de LeBron James por 100-93. Dizer que nos meus tempos eu marcava mais tempos, só que ninguém tem registro. Brincadeira. Vamos continuar com aquilo que é
trending. No Facebook, não podemos evitar a política. A página da Fox News partilhou uma fotografia do antigo presidente Bill Clinton e uma citação no seu discurso de ontem na Convenção Democrata Virtual, na qual Clinton disse, e cito: "Sabem o que Donald Trump vai fazer por mais 4 anos? Culpar, fazer bullying, menosprezar. E sabem o que Joe Biden vai fazer? Reconstruir melhor." Palavras de Bill Clinton na Convenção Virtual do Partido Democrata, o partido que já confirmou Joe Biden como seu candidato para a votação de 3 de novembro. No Instagram, o Paris Saint-Germain de Neymar e Kylian Mbappé está na final da Liga dos Campeões depois de vencer o Leipzig por 3-0, uma equipa da Alemanha. Neymar partilhou no Instagram uma foto em campo, ajoelhado com a descrição: "Obrigado, meu Deus." Vale a pena lembrar que Neymar não marcou nenhum golo no jogo de ontem, mas esta publicação valeu-lhe o título de mais popular no Instagram nesta quarta-feira, com mais de 2 milhões de gostos. O tema Liga dos Campeões é o mais pesquisado no Google nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, pelo menos neste hemisfério. Uma história interessante no trending de vendas: o colar de Michelle Obama. O colar que Michelle Obama usou quando apareceu na Convenção Democrata Virtual bateu recorde de vendas. A ex-primeira-dama usou um colar com as letras VOTE, ou seja, vota, enquanto fazia o seu discurso, e para o espanto da criadora da peça, em apenas 12 horas, o colar atingiu o pico de vendas. A designer de joias Sherry Cuthbert criou este colar de $300, mas só agora, em 2020, está a ganhar popularidade depois do impulso que Michelle Obama lhe deu. No YouTube, continuamos a falar dos mesmos. Cardi B, Megan Thee Stallion com WAP lideram os videoclipes mais vistos, com 11 milhões de visualizações. A música Laugh Now, Cry Later, Ri Agora e Chora Mais Tarde, de Drake, vem a seguir, mais uma longa distância com 30 milhões de visualizações. De facto, é uma longa distância. Antes de marcarmos o ponto final e recapitular aquilo que são os principais títulos que trouxemos para este Washington Fora de Horas, recordar que a sexta-feira, tal como sempre acontece, temos o espaço Prime da Voz da América, que é o Angola Fala Só, na nossa emissão de rádio, no Facebook e também no YouTube. Nesta semana, o programa Angola Fala Só tem ao microfone o economista Carlos Rosado de Carvalho e o especialista em desenvolvimento comunitário Dr. Sérgio Calundungo. O tema: a atual situação política em Angola, o que o governo já fez ou não fez e o que deveria ter feito. O programa é gravado. Envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América através do número +1 908 652 4584 e vamos cumprir com a recomendação do nosso amigo, que sugere que nós coloquemos sempre o número do WhatsApp para que os nossos amigos possam seguir este Washington Fora de Horas. Em termos de destaque, hoje os militares que depuseram o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dizem que vão realizar eleições e que não têm interesse nenhum em ficar no poder. Esta ação dos militares foi já condenada pela Comunidade de Estados da África Ocidental e a CEDEAO e pela União Africana, e por um presidente de África de expressão portuguesa, concretamente de Angola, o presidente João Lourenço, escreveu no Twitter que, independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, repudiamos e desencorajamos esta forma de forçar a alternância do poder, escreveu o presidente de Angola, João Lourenço, no Twitter. Vamos marcar o ponto final, ainda tem 20 segundos, mas vem lá de fora uma buzina dela que deve ser do meu vizinho, que incomoda e não posso continuar o programa. Um grande abraço do Amancio Miguel. É quarta-feira, é 19 de agosto de 2020. Amanhã, quinta-feira, 20
de agosto estará aqui convosco a Ana Guedes para mais um Washington Fora de Horas. Um forte candando a todos que nos seguem. Candando é abraço para quem, tal como eu, percebe várias línguas e desta feita de Angola. Um grande abraço, um grande candando, um grande abraço. Até amanhã.